Oi, mais um Geek Vintage na área e hoje a gente vai falar sobre Esqueceram de Mim, que é um filme lá de 1990 que tinha tudo pra dar errado, inclusive ele quase foi cancelado, mas ele acabou dando tão certo, mas tão certo, que virou filme de comédia de maior bilheteria da história dos Estados Unidos e ele deteve esse título por quase 20 anos. Bora falar sobre ele hoje? Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera e bora logo pro que interessa. Fala geekos e geekas, eu sou o Lucas e esse é o Duque, bem-vindos a mais um vídeo do Geekoscope. Eu sou a fonte bem-humorada de tudo que rola de melhor no mundo dos streams e do entretenimento. Pra quem tá chegando agora, o quadro Geek Vintage é um quadro mensal onde eu trago sucessos que marcaram o cinema mundial e também ficaram na memória de muita gente. Inclusive a gente já falou sobre alguns filmes bem legais aqui no canal, vou deixar a playlist lá na tela final pra você ver depois. Esqueceram de Mim traz uma premissa simples, só que essa simplicidade não tira a grandiosidade da obra não, que basicamente é uma comédia bem exagerada que foca nos bandidos e no roubo deles e faz com que a gente sinta as dores dos bandidos, de maneira que elas são representadas de uma maneira bem real ao longo do filme. Tanto que o próprio Chris Columbus, que é o diretor do filme, dizia que se doer, então tem graça, algo meio como umas pegadinhas lá do Domingão. O filme ele se desenvolve de uma maneira muito bem elaborada, claro que com alguns errinhos de continuidade, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui neste vídeo, mas ele traz uma sequência de fatos que precisam acontecer, só que eles não acontecem com aqueles roteiros que facilitam para que as coisas aconteçam, não, aqui é diferente. Só que eu já relembro vocês do que o filme fala. Filme tal que conta com 3 nomes gigantescos logo na produção. A começar pela direção do Chris Columbus, que naquela época ele era novinho de tudo, tanto que Esqueceram de Mim foi o 3º filme dele. Só que o sucesso desse filme foi tanto que ele conseguiu abrir várias portas pra ele, tanto que ele foi até o diretor aí de Harry Potter e a Pedra Filosofal e também Harry Potter e a Câmara Secreta. Esqueceram de Mim também conta com a trilha sonora do inigualável John Williams, que pra quem não sabe também foi o compositor de Harry Potter 1, 2 e 3 e de trilhas sonoras icônicas como ET, o Extraterrestre, Tubarão, Star Wars, Indiana Jones, Super-Homem e sei lá quantos outros filmes aí, mas só coisa boa. Só que nem só de direção de trilha sonora vive um filme, a gente também precisa de um roteiro de um produtor e isso ficou a cargo do John Hughes, que pra quem já acompanha o canal pode lembrar, ou se não lembra ainda não tem problema, ele foi o diretor também do Clube dos 5, que foi objeto de um dos nossos quadros Geek Vintage, que eu vou deixar aqui nos cards e também nas descrições pra você ver depois. Portanto, um filme com nome de peso na produção não tinha como dar errado, né? Isso porque eles construíram os personagens de uma maneira muito direta, já logo no começo do filme fazendo a gente ser introduzido numa confusão familiar gigantesca em meio a um caos e desentendimento pra tudo quanto é canto, e trazendo questões também como o bullying e a dificuldade dos pais em ouvir o que os filhos têm pra falar, só que naquela época esses assuntos não eram tão discutidos assim igual hoje em dia. E isso é muito representado no personagem do Kevin McAllister, que é interpretado pelo Macaulay Culkin. E o Kevin nesse filme tem 8 anos e representa um piazinho que é oprimido pelos primos e pelos irmãos, que não é tão ouvido assim pelos pais e que acaba ficando de castigo e esquecido em casa, só que eu já falo sobre o motivo disso. E ele é chave para uma desconstrução coletiva ao longo da história, porque ele desconstrói a família como um todo, ele mostra que é um garoto de um coração enorme e descobre ao longo das cenas que ele não é tão odiado assim pela família quanto ele pensa que ele é. E tudo isso faz com que ele dê mais valor à família que ele tem. Inclusive essa cena clássica desse filme não estava no roteiro, foi um improviso que aconteceu ali de última hora e o pessoal gostou bastante e deixou na versão final. O Kevin, ele também é muito inteligente e isso é muito resultado dele ter que se virar sozinho ao longo do tempo. E eu também tenho certeza de que se ele quisesse criar um canal do YouTube, ele ia comprar o curso Viver de YouTube. Nesse curso ele ia aprender a criar um canal no YouTube totalmente do zero, fazer roteiro, estruturar como um canal deve ser e no final ele ia conseguir viver de YouTube. Inclusive se você quiser viver de YouTube também, eu deixei o link aqui nos comentários fixados para você comprar o curso. E eu vou deixar o link também do TubeBuddy para você otimizar os seus vídeos e alcançar mais gente ainda. O filme também conta com Catherine O'Hara, que deu vida a Kate McAllister, que é a mãe do Kevin. E ela é uma mãe muito preocupada que passa a ideia de que uma família consegue sim esquecer uma criança dentro de casa. Só que tudo isso sem transparecer maldade alguma, porque como eu comentei, ela se preocupa demais com o garoto. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu também já fui esquecido em casa. Meus pais, na verdade, esqueceram de mim quando eu tinha mal acabado de nascer. Eles foram na casa da minha avó, foram tomar um cafezinho lá e tudo mais. Beleza, deu o horário, foram embora. De repente, minha avó sai gritando no portão: Ei, vocês esqueceram o Lucas! Eles olharam pro banco traseiro do carro. Cadê o Lucas? Onde está Lucas? Aí eles se tocaram que eles realmente tinham esquecido de mim e voltaram pra me pegar. Ai.
O filme também conta com Kieran Culkin, que nesse filme interpreta o primo do Kevin, só que uma curiosidade legal é que na vida real ele é o irmão do Macaulay Culkin, e atualmente ele tá estrelando a série The Succession lá da HBO Max, e eu inclusive falei sobre essa série nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você ver também. Só que eu não poderia deixar de falar dos dois ladrões desastrados desse filme, que foram interpretados por Daniel Stern e Joe Pesci, que, como eu falei, são ladrões bem desastrados que são responsáveis por desenvolver essa trama também. Só que uma coisa legal é que naquela época não tinha muita tecnologia para atenuar os acidentes, então boa parte das cenas, se não praticamente todas, foi tudo real. As quedas eram reais, aquelas pasadas na cabeça eram reais, e os dublês que tinham que lutar para sobreviver naquelas cenas. Inclusive aquelas quedas de costas, que é muito predominante nesse filme, ficaram conhecidas como quedas esqueceram de mim. E outra curiosidade legal também é que o ator Joe Pesci, ele tinha o costume de falar muito palavrão no set de filmagem. Só que como esse filme era para ser um filme meio familiar, ele teve que desenvolver o seu próprio dialeto para evitar falar palavrão nas cenas. What? Cenas tais que compõem esse filme, que se inicia lá com o Kevin brigando com o irmão no meio de uma família totalmente doida pra viajar. E enquanto todo mundo tá se preparando, o Kevin acaba ficando de castigo por causa dessa briga com o irmão dele, e com raiva pistola da cara por ter ficado de castigo, ele começa a desejar que a família dele desapareça. Eis que ele não contava que de madrugada uma tempestade ia assolar ali a cidadezinha e ia fazer com que a eletricidade caísse, fazendo com que todos os despertadores se atrasassem. Como resultado disso, toda a família acordou desesperada porque estava atrasada para a viagem e saíram tudo correndo, e esqueceram o Kevin lá no sótão da casa. Quando o Kevin acorda, ele se vê que estava de castigo e fica pensando que todos os desejos deles foram atendidos, e ele começa a aproveitar, até que dois ladrões desastrados tentam assaltar a casa dele. E ele não vê outra opção a não ser tentar sobreviver a esses bandidos, fazendo armadilhas inusitadas e bem mirabolantes, enquanto aprende o verdadeiro significado do Natal e também o valor da família. Esse filme é uma comédia bem leve, bem pastelão mesmo, né? Igual eu comentei, bem pegadinhas do Domingão, e ele evita palavrões ao longo do filme, então é bem gostoso de assistir, o que classifica ele como um filme bem family friendly. Ele consegue mostrar que mesmo no clima de Natal pode existir o caos entre a família, só que ele consegue desenvolver e trazer uma reflexão para cada um desses personagens, finalizando no amadurecimento de todos eles e naquela redenção final com aquele pedido de desculpas bem legal, mostrando que o clima natalino tá bem alinhado à esperança. E esse clima natalino fez com que esse filme fosse classificado como um dos melhores filmes de Natal da história. Isso porque, como eu comentei, ele mescla elementos do Natal com a esperança, e isso é transparecido através dos diálogos de reconciliação. E esse clima natalino também é refletido nos cenários do filme, que são majoritariamente verde e vermelho. Chega até a ser um pouquinho exagerado, mas é o que dá o ar do Natal nesse filme. Só que apesar do sucesso, esse filme quase foi cancelado, porque naquela época ele não contava com grandes nomes assim, e os estúdios prezavam por grandes nomes nas suas produções. Tanto que a Warner inicialmente só toparia fazer o filme se ele custasse 10 milhões de dólares. No final das contas, o orçamento ficou aí na faixa dos 14,7 milhões de dólares, e a Warner até toparia fazer desde que ele custasse pouco mais que 13. Só que como ficou mais que isso, eles largaram o balde, só que ninguém contava que o John Hughes já estava conversando com a 20th Century Fox. E eles viram potencial nessa obra e decidiram dar continuidade. O resultado disso tudo foi que no primeiro fim de semana de estreia do filme, ele já fez 17 milhões de dólares. E ele ficou por 12 semanas em primeiro lugar, garantindo uma bilheteria de mais de 470 milhões de dólares. E o sucesso desse filme foi tanto que ele foi contra praticamente todas as críticas daquela época, porque afinal somente 2 filmes até aquele momento tinham feito tal recorde assim, que foi E.T. o Extraterrestre e também Star Wars. E por causa desse filme, o ator Macaulay Culkin conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor ator mirim em comédia ou musical. O filme também conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor trilha sonora e também uma indicação de melhor canção original pela música Somewhere in My Memory. Ele inclusive gerou uma franquia de 5 filmes ao todo, inclusive a versão mais atual, que seria o 6º filme, já tá disponível no Disney Plus, e se você quiser que eu fale sobre esse filme, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera, e já comenta o que você achou que a gente tiver nos outros vídeos do canal, e falou!